Um abraço, Rui. Bom, pessoal, então vamos começar a apresentação dos trabalhos, né, desse painel 6, Agricultura e Desenvolvimento Rural. Nós temos a apresentação programada de 5 trabalhos. Pelo que fiquei sabendo, na verdade, o painel 8 será depois da sequência, nesse mesmo link, nessa mesma sala. Mas, enfim, quem vai apresentar agora, na sequência, o professor Jean Pedro Maza e Manuela Del Rio. Depois, o Cássio, né, que não está presente ainda, o Cássio Samay Ribeiro Tavares, seria ele na sequência. Depois, Ana Paula Novaes Pires Coga. Depois, o Elmer Augustinho. E depois, na sequência, o Carlos Pinto, Diogo Antunes, Diogo Martinho, Pedro Salóia ou Adélia Nunes. Tá? São 5 trabalhos que vão ser apresentados nesse painel. Tá? Eu acho que vocês foram orientados, pelo menos pela orientação que passaram, o trabalho, a apresentação entre 10 e 15 minutos, para que, ao final, a gente possa discutir os trabalhos, para que o pessoal que está participando tenha a oportunidade de, enfim, fazer perguntas, colocações, né? Que façam aqui pelo chat, porque facilita bastante, tá bom? Podemos começar, Jean Pietro? Podemos, professor. Boa tarde. Muito boa tarde, e vou condividir. Ok. Obrigado, professora Rosângela. Vou deixar assim a condivisão para não ter o risco de blocar. Não sei se já partiu a condivisão, sim? Ainda não. Ainda não começou a apresentação. Ainda não, Jean Pietro. Não, ainda Será não. que tem muitas imagens? Por isso está pesado o arquivo? Não. Aqui ele diz que começou, mas não está aparecendo nada até o momento. Agora? Agora sim. Agora Okay. está ótimo, viu? Perfeito. Então, agradeço o SEI e a organização toda pela possibilidade e vamos apresentar com a Manuela Del Rio trabalho do título O Vinho a Mamoiada entre enoturismo e a territorialização. Estamos na Itália e na região da Sardenha. Vou ser rápido, como temos pouco tempo. O objetivo central do nosso trabalho é analisar e descrever aquelas que são as dinâmicas culturais, históricas e culturais que estão à origem da paisagem cultural vitivinícola de Mamoiada, Sardenha, lugar onde o vinho está a ter poder, papel sempre mais fundamental nos processos de territorialização e de desenvolvimento do território e está a limitar o despovoamento da Mamoiada. A nível metodológico, estudamos e analisamos o território a nível científico e bibliográfico, fizemos uma recolha dos dados, uma observação, inquérito de 28 testemunhos privilegiados da aldeia de Mamoiada. Depois catalogamos os dados para chegar às conclusões finais. Rápido enquadramento territorial. Mamoiada é uma aldeia da Sardenha Central, uma aldeia da montanha, colocada a uma altitude de 640 metros, com uma orografia que tem forte impatto na economia locale. È un territorio principalmente granitico che si estende per quasi 5.000 hectares en total. Por tanto, estamos a hablar de una aldea relativamente pequeña.
no qual residem ao 1º de janeiro de 2021 2.400 habitantes. Com uma tendência demográfica, como podemos ver do gráfico, que mostra a partir dos anos 60 um contínuo decréscimo que é bastante típico das áreas internas e rurais e montanhosas da Sardenha e da Itália em geral, embora com uma diminuição menos acentuada em comparação com as outras áreas do interior da Sardenha, com um envelhecimento da população, uma estagnação demográfica que está associado a um quadro mais geral de crise socioeconômica que acompanhou a uma difícil fase de transição. Tem uma evolução demográfica que tem enfrentado dificuldades consideráveis na fase de conversão da sociedade rural tradicional a um novo modelo de desenvolvimento que ainda está a tentar de emergir, mas que nos últimos anos está a ter um forte impulso. Porque a nível socioeconômico, Mamoiada tradicionalmente vivia principalmente de agricultura e da pastorícia. Duas atividades que muitas vezes nas áreas internas da Sardenha foram em conflitos. A partir da crise econômica dos 2018, algumas atividades econômicas foram fortemente comprometidas. E entre estes sistemas econômicos, os principais que foram comprometidos em Mamoiada foram seguramente aquele das construções e aquele da pastorícia. Foi reforçada a vocação vitivinícola histórica de Mamoiada e gerou isso um aumento da cultura da vinha, do número de viticultores cada vez mais jovens, com um número crescente das mulheres. Aumentou o número de empresas com uma forte presença de mulheres, uma melhoria da qualidade da produção, consequentemente da quantidade da produção do vinho. Isso gerou uma nova imagem do lugar que interveniu fortemente também no processo dinâmico da definição da identidade territorial de Mamoiada. Isso é extremamente relevante porque Mamoiada viveu aspectos que, do ponto de vista social, têm, como dizer, minado a sua imagem. E hoje, pela qualidade do seu vinho, mas também pela sua oferta cultural, podemos dizer que esta imagem foi limpa, de qualquer maneira. Portanto, o vinho tornou-se um importante instrumento de reterritorialização e de reculturalização para o território. Relativamente à produção vitivinícola, já dissemos que Mamoiada é um território pequeno, 5.000 hectares de território, com 350 hectares de vinha, 200 caves familiares, 31 empresas que engarrafam vinhos, uma produção de 400.000 garrafas por ano de vinho, principalmente todas exportadas para o mercado externo. A uva mais cultivada é a uva Cannonau, para 95%. Uma tradição vitivinícola que remonta a mais de um século. Nasceram duas associações culturais para a valorização do vinho e, de consequência, do enoturismo. Uma no 2015, Mamoiá, que é composta para 70 membros entre viticultores e produtores de vinho de Mamoiada que colaboram para a valorização e a proteção dos vinhos e da paisagem cultural de Mamoiada. E a outra, que nasceu recentemente, no 2021, Vignaioli di Mamoiada, com a ideia comum de valorizar e promover o desenvolvimento socioeconômico da área de Mamoiada através do vinho e a viticultura, favorendo a exportação do produto final, ou seja, o vinho. Através de duas cartografias podemos ver
o valor identitário e cultural de Mamoiada a nível regional, porque mesmo sendo uma pequena aldeia do interior da Sardenha, tem uma forte vocação na produção vitivinícola, sobretudo relativamente à produção da uva Cannonau. Produção de uva Cannonau que está concentrada principalmente na porção centro-oriental da região da Sardenha, que é a região onde se desenvolveu, a partir de 2009, a Estrada do Vinho Cannonau. A Estrada do Vinho Cannonau nasceu com a participação de 21 membros fundadores para o desenvolvimento, a promoção e a valorização turística de zonas, áreas rurais com a vocação vitivinícolas do território onde está produzido o vinho Cannonau. Os roteiros do vinho nascem basicamente por isso, são um instrumento eficaz para o planeamento e desenvolvimento do território. O que constatamos através do nosso inquérito, a nossas entrevistas, é que a rota do vinho que passa pela Mamoiada, mesmo tendo uma forte potencialidade, está ainda pouco desenvolvida e pouco envolvida dentro da rota mesma da Estrada do Vinho. Vamos na parte final da apresentação. A oferta turística e cultural do território não está limitada claramente ao vinho, porque se por um lado o vinho é exportado em todo o mundo e os produtores locais obtêm importantes prêmios nacionais e internacionais, por outro lado, as visitas a adegas e às vinhas se intensificam, resultando no aumento da procura do enoturismo. A paisagem cultural vitivinícola de Mamoiada é um recurso claramente decisivo e fundamental para o território, pois sintetiza o forte vínculo histórico e identitário que une a comunidade e o ambiente. Mas o recurso que sintetizza o vincolo da comunidade com o território é certamente rappresentato pelas máscaras dos mamutones e socadores. São certamente as máscaras mais conhecidas de toda a Sardenha, o que torna o contexto local único e reconhecível num panorama etnográfico e turístico regional, nacional e internacional. Em virtude da presença das máscaras, e graças ao impulso de alguns atores territoriais locais, em 2002 nasceu o Museu das Máscaras do Mediterrâneo, que se destaca pela sua especialização temática e pelo seu âmbito internacional, não meramente local, mesmo sendo numa pequena aldeia, numa ilha, numa pequena ilha. O museu tem contribuído também para o desenvolvimento local de Mamoiada, intervenindo fortemente na matriz da coesão territorial. Além disso, incluir roteiros que integram a oferta turística do território, são roteiros familiares, roteiros culturais e gastronômicos que movem continuamente o visitante dentro do Conselho de Mamoiada. São itinerários que permitem de ligar vinho e máscaras, portanto, elementos estratégicos e básicos da cultura de Mamoiada. Estremamente relevante também a presença do patrimônio histórico e arqueológico, que atesta a presença antrópica na área já em tempos pré-históricos e vão a caracterizar a paisagem, o ambiente e a cultura do território. Relativamente o que as percepções dos entrevistados sobre o seu território, é interessante relevar o que a população local entende como elementos e potencialità che caratterizzano Mamoiada e come queste podem, in qualche modo, tornare in qualche maniera tornare a rappresentare un recurso para o proprio territorio. O que emergiu está, de qualche forma, aqui evidenciado
das 28 entrevistas qualitativas. O elemento central é o forte vínculo dos habitantes de Mamoiada com o próprio território. Os conceitos mesmo de território, viticultura, paisagem, mamutones e jogadores, máscaras, são fortemente assumidos pelos entrevistados como um ponto focal de ligação à cultura ao que pertencem. E isto é muito importante. Os viticultores evidenciam sempre como o vinho seja território, e este processo, esta evidência como o vinho é sempre atrás do processo de desenvolvimento que está a envolver toda a comunidade de Mamoiana. E vou concluir. Portanto, o processo de territorialização, que através da agricultura, do cultivo da vinha, moldaram e definiram a paisagem cultural atual, assume um valor simbolico, cultural, identitário, claramente estético, extremamente rilevante. É um valor que pode favorecer o papel, claramente, do turismo, e intervenir fortemente na definição de uma nova imagem do território. A própria existência das vinhas, da cave de prestígio, tem sublinhado a importância de alimentação e de vinhos sustentáveis, e como este fenômeno tem contribuindo para aumentar a imagem de Mamoiada. O fenômeno do turismo está a contribuir para o desenvolvimento local, como turismo gastronômico, enológico, turismo cultural, também através de uma oferta de uma oferta local sistêmica que envolve vários atores locais, como a construção de uma rede local. A economia local, a vocação econômica vitivinícola, empreendedorismo, o enoturismo são elementos que têm facilitado o desenvolvimento local e contrastado o despovoamento da Mamoiada. O vinho, portanto, é um elemento de coesão territorial, mas também um instrumento essencial para o desenvolvimento do território de Mamoiada. Acho que é tudo. Obrigado. Obrigada, Jean Pietro. Vamos passar para a apresentação de todos os trabalhos. Ao final, a gente faz uma discussão, pode ser? Ok, então tá bom. Então, o segundo trabalho é do Cássio Samay Ribeiro Tavares, ele está presente? Me parece que não. Vamos para o trabalho da Ana Paula Novaes Pires Koga. Oi, professora. Bom dia. Ana. Bom dia a todos. Vamos começar, então. O meu trabalho, a minha pesquisa é intitulada Histórias... Eu não montei a apresentação, mas eu vou falar aqui. Eu fiz uma síntese para ficar mais rápido. Então, o meu trabalho, a minha pesquisa, ela é intitulada Histórias atravessadas pelos canais da transposição do Rio São Francisco, uma análise nas vilas produtivas rurais, captação e baixio dos grandes em Cabrobó, no Pernambuco, aqui no Brasil. Então, a pesquisa ela parte, inicialmente, da mais importante obra de transferência hídrica entre bacias hidrográficas no país, que é o projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste setentrional, ou seja, da parte norte do Nordeste. E ela é mais conhecida, mais divulgada como transposição do Rio São Francisco, e eu ressalto que o Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico, ele é o único rio perene a cortar o sertão nordestino, ele é responsável por 63% da oferta hídrica aqui na região Nordeste, e eu ressalto também que a importância da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, ela refere-se à abrangência territorial no país, a bacia engloba o rio principal, o Rio São Francisco, passa por 7 estados, Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal, na menor parcela. São 3 biomas que são abrangidos na bacia, na área territorial da bacia,
8% do território nacional e importância cultural aí muito significativa no país. Então, partindo desse recorte espacial, é importante salientar, nesse sentido, que as obras da transposição, elas iniciaram em 2007, né, abrangendo aí 2 eixos, o eixo norte e o eixo leste dos canais de concreto, que objetivam aí levar água do Rio São Francisco para a parte, né, a porção norte do Nordeste. E em virtude dessas obras da transposição, né, antes até mesmo delas começarem, né, as propriedades rurais que ficavam ali no entorno dessa faixa dos canais de concreto da transposição, que situavam ali em torno de 200 metros dessas faixas de concreto ao longo dos canais da transposição, elas foram desapropriadas pelo governo federal, né? Ao todo aí dessa desapropriação foram 848 famílias que viviam em propriedades rurais dispersas ali ao longo dos caminhos dos canais de concreto da transposição do Rio São Francisco. E essas famílias tiveram que deixar aí sua terra, e elas receberam indenização, né, calculada ali pelo governo federal, né, e há muita controvérsia acerca dessa indenização até hoje. E aí essas 848 famílias, né, elas são de especificamente 3 estados ali no Nordeste, né, Pernambuco, Ceará, Paraíba. São ao todo 11 municípios aí dessas 848 famílias, né, nesses 3 estados, e essas populações, elas fizeram parte de um programa chamado de Programa de Reassentamento de Populações, é um programa do governo federal. Para essas populações, foram para 18 vilas produtivas rurais, essas vilas aí com uma estrutura previamente organizada pelo governo federal. Essas vilas possuem, na verdade, um setor residencial e um setor para atividades agropecuárias, e sendo que, para o plantio, a promessa do governo federal é irrigação. Então, essa irrigação a partir aí da transposição do Rio São Francisco, das águas da transposição do Rio São Francisco. Mas, né, entretanto, a realidade é que uma pequena parcela, né, da população conseguiu acesso à irrigação, mas a maior parte dessas famílias expropriadas, elas ainda atuam na chamada pequena agricultura de sequeiro, né, que aproveita aí as águas das chuvas ali no semiárido nordestino. E também o governo federal ele paga um valor, né, pequeno, em torno de R$1.000, para as famílias que permaneceram nas terras, que não venderam suas terras, que permanecem nessas vilas. E esse valor é porque ainda não há infraestrutura para irrigação, né? Então, depois dessa contextualização que eu acabei de fazer, eu ressalto que essa pesquisa ela faz parte dos estudos do meu pós-doutorado em Geografia na Unesp, de Presidente Prudente. A supervisão é do professor Messias Modesto dos Passos, e tivemos como foco nessa pesquisa as vilas produtivas rurais Captação e Baixio dos Grandes, em Cabrobó, no estado de Pernambuco, e que se localiza ali na porção do submédio São Francisco, sendo que no município de Cabrobó, no caso, é a única tomada de água diretamente da calha do Rio São Francisco, ali especificamente no eixo norte da transposição. E eu ressalto também que em Pernambuco temos aí 8 vilas produtivas rurais. Então, em Cabrobó estão as vilas Captação e a Vila Baixio dos Grandes, que a partir de uma pesquisa aí que fizemos com os moradores, eu pude conhecer histórias desses sujeitos reassentados, né, em relação principalmente ao trabalho com a terra, as histórias atravessadas pelos canais da transposição do Rio São Francisco, né, e dessa forma, a partir aí de um contato inicial com líderes comunitários nessas 2 vilas, eu pude entrevistar 6 famílias na Vila Produtiva Rural Captação e 27 famílias na Vila Produtiva Rural Baixio dos Grandes. Entre os meses, essa pesquisa aconteceu entre os meses de setembro a dezembro de 2020, e partimos de um roteiro de entrevista semi-estruturado. E eu ressalto aí que a Vila Produtiva Rural Captação, ela tem 12 famílias, e a Baixio dos Grandes tem atualmente 65 famílias, é uma maior, né, uma vila produtiva maior. As entrevistas, elas foram realizadas de forma remota, e para isso eu procurei o meio mais fácil para as famílias, que foi o aplicativo de celular
WhatsApp, né? E isso aconteceu, essa mudança aí, aconteceu em virtude, obviamente, da pandemia do coronavírus. Então, com as entrevistas, as falas dos entrevistados deixaram claras, durante a pesquisa, situações que abrangeram a dificuldade de adaptação, mesmo depois aí de quase 10 anos, né, de adaptação nessas vilas produtivas rurais, e eles sentem muita dificuldade com essa estrutura organizacional prévia, né, que é um lugar de moradia e um lugar para plantar. Né? Eles tinham uma organização própria e tiveram que se adaptar a uma organização previamente estabelecida pelo governo federal. E, além disso, também a organização do trabalho com a terra ela foi prejudicada tanto pelo acesso à água para plantio, né, como também para a criação de animais de maior porte, como o gado, por exemplo. Eles não têm espaço agora para isso, né? Não tem terra suficiente para isso. E os entrevistados, eles também citaram a incerteza quanto à irrigação, então não se sabe quando isso vai acontecer de fato, né, ter irrigação nos seus lotes, bem como título de posse da terra, nem todos têm título de posse da sua terra, né? Não foi entregue isso para todos. E, além disso, também outro entrave citado aí pelos moradores, principalmente na Vila Captação, é que a terra de moradia e a terra de trabalho, né, tem um entrave aí no meio do caminho entre essas duas, né, que é o próprio canal de concreto da transposição que atravessa aí a terra de moradia e a terra de trabalho, tornando mais dispersa aí essa realidade deles. E outra questão importante nas duas vilas com a pesquisa é o saudosismo em relação às antigas terras. E, nesse sentido, por exemplo, entrevistados da Vila Produtiva Rural Baixio dos Grandes, eles citaram que as antigas terras elas tinham melhor perspectiva de plantio porque elas estavam localizadas ali numa área que eles chamam de baixio, né? E uma área mais úmida. Então, eles sentem muita saudade porque eram condições melhores para plantio nessa antiga terra, por exemplo. Então, né, desse apanhado que eu fiz aqui em virtude do tempo, né, partindo desse cenário tão complexo e importante no sentido dessa complexidade de transposição de águas, né, dessas questões relacionadas à população expropriada, né, de meios e modos de vida, de trabalho, que se insere aí essa minha pesquisa de pós-doutorado sobre coordenação aí do professor Messias Modesto dos Passos, que também vai fazer uma fala, né, aqui no evento. É isso, obrigada, professora Rosângela, obrigada a todos pela atenção. Ana, nós que agradecemos a sua apresentação, tá? Muito obrigada. Vamos passar agora para a apresentação do trabalho do Elmer Agostinho de Matos. Elmer, tudo bem? Tudo bem, Podemos boa tarde. começar? Boa tarde. Vou tentar agora partilhar a minha apresentação. Vou falar de Moçambique, Maputo, cidade de Maputo. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, estou a enfrentar aqui algum problema para ter a tela para partilhar. Ok, acho que agora eu consigo. Ok, fique tranquilo. Já conseguiram ver? Sim, agora sim. Já está disponível a apresentação? Ainda não? Sim, já está disponível, Elmer. Ok, obrigado, professora. Sim. Bom, a ideia desta minha apresentação é discutir um pouco sobre a importância que o território tem nas comunidades rurais moçambicanas, principalmente quando se trata de situações de reassentamento provocados por aquilo que em Moçambique se chamam dos projetos de desenvolvimento, que desenvolvimento tem muito pouco. Então, esse é o principal objetivo, discutir um pouco sobre como é que poderíamos utilizar o território para aquilo que seriam as nossas reflexões, assim como os processos de reassentamento no território moçambicano. E é um trabalho que já vem desde 2016,
fruto de algum momento do meu trabalho, da minha tese de doutoramento. Depois também iniciei com alguns trabalhos aqui na cidade de Maputo, tentando compreender os processos de reassentamento para a construção de uma ponte que liga a outra parte da cidade de Maputo, e conversando também com os reassentados. Parte de algumas ideias que eu trago aqui, elas são reflexos desse contato, mas também de várias produção de alguns pesquisadores moçambicanos que têm se interessado por essa temática. Bom, a ideia primeiro foi discutir a questão do território e espaço, e dentro do contexto moçambicano seria terra e território. E aí nós partimos da abordagem de Rafestam, que concebe primeiro o espaço e depois o território, ou seja, o território é resultado de uma ação humana sobre um determinado espaço, e nele estão contidas aquilo que a professora Medeiros chama das nossas etiquetas, a nossa identidade, e essa passa a ser uma espécie de um construto social ao longo do tempo, na qual nós identificamos com o território, mas também partes desse território também são carregados pelos que vivem lá. Depois entendemos também que esse território, principalmente dessas comunidades, ele vai sendo limitado em função das relações de poder, ou até que ponto vão as ações de cada uma dessas pequenas comunidades que produzem o seu próprio território. E para nós é muito importante, pegamos aqui a deixa do professor Fernando, que nos remete, nos conduz para discutir um pouco da grande diferença entre um território de governança, o território uno, e os outros territórios que surgem muitas das vezes dentro desse território de governança, ou dentro do território uno, ou território político. Então, aí estamos a pensar nos territórios das corporações, estamos a pensar também nos territórios daquelas comunidades locais que estão lá no território moçambicano e durante muito tempo, ao longo do tempo, foram construindo as suas práticas socioespaciais. Então, nós entendemos esses espaços dessas comunidades como território, muitas das vezes encaixados dentro daquilo que é o território único. E esse debate parece ser muito recente para o contexto moçambicano, a grande preocupação com o território. Mas há um autor moçambicano, que foi o Negrão, já vinha trabalhando com suas produções bastante significativas na década de 90 e se estendem também para os anos, nas primeiras décadas do novo milênio, e ele vai tentando mostrar a importância da terra para a família rural. Ele vai dizendo que a terra é indispensável para a família rural. O que significava que era preciso compreender o que significava essa terra para a família rural. Primeiro, era preciso entender a organização socioespacial que estava lá patente. A forma como eles se organizavam também tinha uma relação com a forma como eles estavam organizados socialmente. E isso era fundamental para entender a comunidade ou a família rural. O outro ponto muito importante que o Negrão levanta são como é que são decididas, como é que são tomadas as decisões dentro de uma família, atendendo que, por exemplo, a grande preocupação da família rural moçambicana é fundamentalmente o seu sustento e a sua reprodução social. E a forma como eles se preocupam em garantir a sua sustentabilidade, ela também tem influência na forma como é que são decididas as tarefas, quais são os papéis que cada um dos membros da família tem. A mulher, o marido, as crianças, e cada um deles tem um papel muito bem claro. E o outro ponto também muito importante que Negrão chama-nos a refletir é fundamentalmente a necessidade que a família rural precisa quase sempre da necessidade de rendimentos monetários, o que o leva a colocar parte do seu produto no mercado para poder comprar aquilo que o espaço produtivo, por exemplo, a Machaba não lhe permite oferecer, não tem como ter. Então, e essa necessidade de ter uma fonte de rendimento, o rendimento monetário, ela tem uma influência significativa na divisão das atividades, das tarefas no seio da família. Então, Negrão não utiliza o conceito, a categoria de território. Eu trabalho muito a questão da terra. Mas quando a gente vai fazer uma análise muito mais aprofundada do trabalho de Negrão,
eu consigo perceber que, no fundo, ele está a trabalhar com o conceito de território. E, principalmente, olhando nas suas 4 principais dimensões que ele trabalha num dos seus artigos, que é a questão da produção, que é a grande preocupação que a família tem, primeiro, em garantir a alimentação básica, o seu sustento, principalmente da família. Depois, a questão do espaço ou da sua terra como uma fonte de rendimento. Também tem que procurar outras fontes de rendimento que possam poder comprar aquilo que ele não é possível retirar da machada. Depois, é como recurso, plantas medicinais, a possibilidade de construir as suas casas. Há uma multiplicidade de serviços que a família branca pode ter a partir desse espaço, a partir da terra. E o outro ponto é a questão social, porque isso também gera relações muito importantes. Não só a sua relação com os seus antepassados, mas também a sua projeção para o futuro, a sua reprodução social, no tempo e no espaço, as relações que se vão estabelecer com os que vivem na cidade e os que estão a viver no campo. Então, esse trabalho e essas várias dimensões, o Negrão já trazia dentro dos seus artigos, mas ele se cingia fundamentalmente à questão de terra. Num primeiro momento, quando ele tenta ensaiar a diferença entre território e espaço, mas ele olhando principalmente a questão do território e terreno, então o que ele tenta mostrar é que muitas das vezes a nossa preocupação é com o terreno e não com o território. E a legislação moçambicana ela é muito clara. Em 2016, quando eu começo a trabalhar muito essa questão de compreender a importância da terra, então eu começo a perceber, primeiro, que a legislação moçambicana ela já concedia direito à terra, mas não ao território, o que permitia com que a grande preocupação fosse encontrar nova terra nos processos de reassentamento, como se a nova terra pudesse substituir a uma terra, aquele território, aquele espaço histórico, aquele espaço sacralizado construído ao longo do tempo. E isso vai se verificando tanto nos supostos projetos de desenvolvimento implantados no território moçambicano, assim como nos processos de reassentamento. E o regulamento de reassentamento também é muito claro nesse aspecto, o seu enfoque principalmente na questão da terra, mas nunca na questão do território, na importância que o território tem para essas comunidades. Então, a reflexão parte por esse lado, tentar entender se nós tivéssemos que pensar no território e não na terra, será que esses processos não seriam, digamos, mais humanos, mais sustentáveis, mais benéficos para esse conjunto de população que muitas das vezes são forçados a abandonar os seus espaços? E aí, se a nossa preocupação for fundamentalmente em relação à terra, como é o que acontece na nossa legislação, então nós começamos a esquecer, primeiro, que a terra pode ser substituída com facilidade. Só tem 1 hectare, tem 2 hectares, tem 3 hectares, pode ser entregue um outro espaço com 2, 3 hectares, da mesma proporção da terra que tinha anteriormente. Mas o território não, porque o território é resultado de um processo histórico. É um processo de apropriação que levou muito tempo, que foi transmitido de geração para geração. Então, a mudança de terra, a troca de terra, em nenhum momento vai compensar a saída do território para uma terra, um espaço desprovido de história ou de narrativa. E mais do que pensar na terra, no terreno, como eu chamo Negrão, é preciso ver outros serviços que muitas das vezes são esquecidos. Esses serviços que estão todos disponíveis naquele espaço, onde essas comunidades e essas famílias têm um domínio sobre esses recursos, sobre as formas de obter acesso a esses recursos, sobre as próprias dinâmicas sociais, econômicas e culturais que acontecem. Então, quando vão para um novo espaço, então é uma nova reconstrução, é um novo processo. E isso, logicamente, que vai levar mais tempo. Então, um dos grandes desafios, os principais desafios que geralmente têm enfrentado pelos processos, pelos reassentados, é fundamentalmente a perda do domínio dos objetos e das ações que foram sendo sedimentadas ao longo do tempo. Porque essa transição do território para a terra, do território para espaço, esse espaço desprovido de tempo condensado, não significa, primeiro, são as grandes dificuldades de desenvolver as suas anteriores atividades. Vão para um novo espaço, com uma outra realidade, com uma outra característica, não conhecem objetos que sejam artificiais, naturais, que estão lá, não têm o domínio desses objetos
e, consequentemente, as suas ações elas acabam estando limitadas. Há dificuldades de se reproduzirem socialmente, porque muitas das vezes o que acontece é que esses processos de reassentamento, eles são produzidos muitas das vezes no escritório, tem um modelo, digamos, de uma organização mais próxima do espaço urbano e não do espaço rural. Então, de um dia para o outro, eles têm que conviver com uma outra forma de organização social, com consequências na sua forma de reprodução social, na forma de organização do próprio espaço que eles faziam no início, antes dessa mobilidade, antes desse movimento. Então, é tudo novo. Há uma alteração significativa nas formas de ocupação de espaços, há o desenvolvimento de novas atividades. Ou seja, nós fomos percebendo ao longo do tempo que muitas dessas famílias tinham dificuldades em reiniciar. Não só porque a qualidade da terra não era adequada, não só porque tinham terra insuficiente, porque quando nós pensamos em terra, nós olhamos, por exemplo, naquela terra que está sendo usada no presente, mas nunca olhamos para uma terra futura. O que aquela comunidade tem usando ou se apropriando daquela terra e pensa nos seus netos, na geração futura, no espaço que eles vão ter para se reproduzirem. O mesmo acontece para aquelas atividades econômicas que eram características do espaço original, do espaço onde eles partiram. Quando eles vão para um novo espaço, já tem uma grande dificuldade de desenvolver aquela atividade, porque aqueles espaços não têm a mesma dinâmica que existia no espaço onde eles partiram. Um exemplo que nós percebemos nos trabalhos de campo que realizamos há cerca de 2 meses para um conjunto de população que foi, digamos, expulsa de uma forma, entre aspas, da cidade de Maputo e foi reassentada num espaço rural, o que se percebeu é que muitos dos entrevistados reclamavam o fato de que eles, da cidade de Maputo, apesar de se considerarem-se pobres, viviam próximo do mercado informal. E estando próximo do mercado informal, muitos deles, por exemplo, ajudavam a carregar mercadorias, o que lhes permitia que, durante o dia, conseguissem ter algum rendimento. E a facilidade de ter acesso à alimentação, que era produzida em função da capacidade que cada uma daquelas pessoas tinha de pagar, eles já não encontram essas mesmas facilidades nos novos espaços de assentamento. Tem sim uma terra suficiente, digamos, de 1 hectare, não, de 40 por 30 termos de metros. Tem uma casa, tiveram dinheiro para poder construir as suas casas. Mas a grande dificuldade é como é que eu vou viver aqui? Eu não tenho condições de, por exemplo, fazer a mesma atividade que eu fazia na cidade de Maputo, porque aqui não existem condições para isso. Não existe a mesma dinâmica dos mercados considerados informais. Então, isso é só para mostrar a grande dificuldade que essa transição de território para a terra acaba afetando nos assentados. E se nós não pensarmos que há uma lacuna, principalmente nas nossas legislações, na forma como nós abordamos os processos de reassentamento, onde confundimos terra e território, então provavelmente nós não iremos alcançar o almejado desenvolvimento que tanto se propala. Então, para nós, a nossa proposta, como nota final, é que nós queremos um processo de reassentamento e desenvolvimento que privilegia o território e não apenas a terra. A terra é fundamental, sim, mas o território é muito mais do que uma terra. E é preciso pensar-se no território como um direito para todas essas comunidades. E muito obrigado. Elmer, nós que agradecemos a sua apresentação. Muito obrigada pela sua participação. Vamos passar agora... Pessoal, quem quiser fazer pergunta, enfim, comentários, pode ir colocando no chat para a apresentação do último trabalho dessa sessão, que é o trabalho do Carlos. Carlos, tudo bem com você? Boa tarde a todos. Boa tarde. Vou dar aqui então. Está tudo bem? Conseguem ver? Sim, sim. Estamos vendo bem, ok? Ok. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Pinto, sou licenciado em Geografia e estudante de mestrado em Tecnologias de Informação Geográfica na Universidade de Coimbra. Hoje aqui falar de uma investigação realizada no município do Sabugal, que permitiu perceber qual a percepção da população do município relativamente aos obstáculos e oportunidades de desenvolvimento. É um tema sensível, tendo em conta a situação demográfica do município,
e esse preocupa-me não só enquanto geógrafo, mas sobretudo enquanto natural deste concelho. Então, o concelho de Sabugal é um território fronteiriço de Portugal continental, localiza-se no extremo oeste da região de Centro, mais concretamente na sub-região das Beiras e Serra da Estrela, pertence ainda ao distrito da Guarda. Faz fronteira com a Espanha e com os municípios de Almeida, Guarda, Belmonte, Fundão e Penamacor. Alberga uma população, segundo o INE, em 2011, de 12.544 habitantes, que se divide por 30 freguesias. No entanto, a realidade demográfica já foi outra. O município, em 1960, albergava cerca de 38 mil habitantes. Porém, iniciou-se uma evolução negativa. O concelho perdeu cerca de 20 mil habitantes em apenas 20 anos, algo que esteve fortemente relacionado com a imigração, um fenómeno que começou nos finais da década de 50. O Sabugal, sendo um concelho transfronteiriço, facilitava esta ação e algo que foi agravado também pela opinião de antigos imigrantes e contrabandistas que influenciavam os mais jovens relativamente a um futuro melhor fora do concelho e do país. Em 1981 registavam cerca de 19 mil habitantes. A diferença de 20 anos para 2011 são de sensivelmente menos de 6 mil habitantes, ou seja, totalizavam-se nesse ano cerca de 12 mil habitantes. Significam menos de 200 habitantes em média todos os anos e 2 mil a cada 10 anos. Algo que se manteve, uma vez que a diferença entre 2011 para 2021, segundo os dados provisórios agora do último censo, o município ainda terá sensivelmente 10 mil habitantes, ou seja, vem acompanhar um declínio constante. Relativamente à atribuição por setores de atividade, entre 1960 e 2011. Recuamos ao ano de 1960, apesar de nesta altura ser comum uma agricultura muito pobre, com fracos rendimentos, pouco ou quase nada mecanizada. Esta era a atividade que empregava mais gente e isso reflete-se na elevada percentagem, como podemos ver no gráfico, relativamente ao setor primário, com 81%. Os outros dois setores, por outro lado, registravam uma expressão quase inexistente comparativamente a este primário. Com o passar dos anos, houve uma completa redistribuição destes setores. O secundário registra, segundo os dados mais atuais, em 2011, 29%, tendo crescido desde 2001, mas antes disso havia registrado uma evolução comparativamente a 1960. O setor terciário, por outro lado, foi aquele que mais cresceu, passou de 12% em 1960 para 48% em 2001 e, de forma mais afirmada, 62% em 2011. Porém, da mesma forma que se deu esta forte evolução e a população começou a investir mais neste setor terciário, a criação de empregos direcionados a esse setor muitas vezes não acontece e portanto, a população vê-se obrigada a sair do concelho para procurar emprego nos territórios do país ou até mesmo fora deles. Então, os objetivos desse trabalho pretende-se então avaliar a percepção que a população natural residente ou não no concelho tem sobre os principais problemas que se colocam ao desenvolvimento desse território e ainda quais as oportunidades que podem valorizar o potencial endógeno, focado principalmente nas atividades tradicionais, agrosilvopastoris e também na promoção do turismo. A metodologia utilizada é a aplicação de um inquérito por questionário divulgado via digital entre 1 e 21 de abril deste mesmo ano. A classificação das respostas foi entre 1 e 5, em que 1 corresponde a nada importante e 5 extremamente importante. Reforço, e este será a grande valência do trabalho, é que o número de respondentes foi superior a 500 respostas. Então, começou a análise dos respondentes. A primeira parte do questionário foi direcionada então para esta caracterização. Dentro de várias perguntas surgem estas 4 que trago neste diapositivo, como talvez as mais importantes para perceber este universo estatístico. Relativamente à idade, do lado superior esquerdo, revela porções muito semelhantes, todas muito próximas dos 20%, e essa questão em minoria, curiosamente, correspondem à população mais jovem. Quanto às habilitações, os licenciados surgem como a classe dominante, com 41%, do lado direito, superior direito, seguidos dos indivíduos com ensino secundário, com 30%, os mestres com 16%, o segundo e terceiro ciclo com 8% e as restantes 13 classes, 1% para cada classe. Relativamente aos residentes do município que responderam ao inquérito, estes não estão em maioria.
mas estão com uma porção bastante semelhante comparativamente a quem atualmente, e quem respondeu a este questionário, não reside no concelho. Por fim, do lado inferior direito, esta pergunta está relacionada com a anterior, uma vez que permite perceber quanto tempo permanece no município de Sobral quem atualmente não reside nele e respondeu a este questionário. Os resultados mostram uma divisão muito parecida, fazendo-se notar, no entanto, aqueles que permanecem menos de um mês. Quanto à distribuição do número de respostas pelo município, ou seja, por freguesia, destacam-se a União de Freguesias do Sobral e a Aldeia de Santo António, o Soito, a União de Freguesias de Santo Estevão e Moita, e depois, relativamente às restantes freguesias, foi mais ou menos uniforme por todas elas. De 32 perguntas relacionadas com os obstáculos ao desenvolvimento do Conselho, surgem 5 com um grau de importância mais elevado, que respondem a questão geográfica, que respondem à saída de população jovem, ou seja, à imigração, a falta de investimento que possa criar emprego mais instruído para a população, a falta de atratividade e de apoio capaz de atrair a população para o interior, o envelhecimento da população residente e ainda a baixa capacidade de atração de investimento externo e da afirmação de uma cultura empreendedora. Seguem-se então os outros obstáculos que estão sensivelmente com o mesmo grau de importância, ou seja, entre muito importante e importante, segundo a população sabogalense que respondeu a este questionário. São então as fracas acessibilidades ao Conselho, forte abandono da área agrícola e florestal, fraco dinamismo das associações locais na divulgação de financiamentos específicos e apoios a candidaturas, fraca procura de produtos produzidos no Conselho, dificuldade na promoção ou desenvolvimento de novas culturas, por exemplo, os cogumelos, os mirtilos e framboesas, com excelente aceitação nos mercados de exportação, uma economia local assente em setores tradicionais com fraca capacidade competitiva, desapego dos herdeiros relativamente às suas propriedades, grande distância relativamente aos centros de decisão, de pequena dimensão e com escasso de dinamismo, desinteresse dos proprietários ou herdeiros em promover atividades nas suas propriedades, reduzida dimensão média das explorações agroflorestais com elevado número de parcelas. Por fim, continuando, ainda temos estas que são a dificuldade, e continuando no mesmo grau de classificação, entre muito importante e importante, surgem ainda as dificuldades em escoar os produtores agrícolas envelhecidos e com baixo nível de habilitações, indisponibilidade dos proprietários ou herdeiros em vender ou arrendar a seus proprietários a um preço justo, a existência de parques de recolha de biomassa florestal ou de outras formas de aproveitamento bioenergético, espírito individualista e pouco cooperativo, ocorrência recorrente de incêndios florestais com elevado potencial de destruição, a prevalência da agricultura de subsistência, ou seja, apenas para consumo próprio, elevada dependência de subsídios, número reduzido de população dedicada à agricultura, e relevância das questões de ordenamento para a maioria da população residente, ou seja, esta ausência de cultura coletiva de um ordenamento territorial, a produção destinada aos mercados locais/regionais, apego dos proprietários relativamente às suas propriedades, a desconfiança face a estranhos e as propostas que esses possam vir a promover, o clima agreste, ou seja, com verões secos, invernos frios e geadas prolongadas. Surgem, por fim, 2 pontos que correspondem às mudanças climáticas e a fraca produtividade dos solos, que, segundo este universo, não são as mais problemáticas. Depois foram analisadas as oportunidades de desenvolvimento. Comparativamente aos obstáculos, as situações não foram tão consensuais, na medida em que não é possível eleger aquelas que se destacam de forma mais nítida. Ainda assim, a questão acima da linha de muito importante são as que seguem. Vou enumerar agora, que é a recuperação das ribeiras e ribeiros e dos seus açudes para aumentar a disponibilidade de água no período de verão, maior divulgação do património edificado, como a aldeia histórica de Sortelha, rotas de castelos, igrejas e outros monumentos, promoção do Rio Coa e das suas praias fluviais, a certificação da qualidade e singularidade dos produtos locais, como por exemplo a castanha, forrega, azeite, queijo, mel, etc. Maior divulgação de gastronomia e do artesanato, promoção nacional e internacional das tramas do CRO, a promoção e divulgação de circuitos turísticos, religiosos e culturais, apoiar a oferta crescente das unidades de alojamento em espaço rural, promoção de sítios arqueológicos, adequar os produtos a produzir às características do solo e do clima do concelho, maior aproveitamento e dinamização da Albufeira do Sobral para atividades recreativas e maior divulgação da Serra da Malcata e das Mesas. Entre a classificação importante
sem oportunidades voltadas às potencialidades florestais e agrícolas da região e também algumas voltadas ao aproveitamento energético. São elas o aproveitamento dos bosques de carvalho negral e da azinheira com redução dos matos como estratégia para reduzir o risco de incêndio, aproveitamento da energia fotovoltaica, incentivar a plantação de castanheiros em terrenos apropriados, potenciar a área de regadio no Sabugal e em Alfaiate, aproveitamento do carvalho negral da azinheira para o aumento de criação de gado em regime livre, a valorização económica da biomassa para a produção de energia, implementação dos processos de emparcelamento de modo a aumentar a viabilidade económica das explorações agroflorestais, aumentar a criação de ovinos, caprinos e bovinos de carne, maior divulgação da capeia arraiana, curioso que surge mais para baixo, uma vez que se calhar toda a população sabe que é um evento muito popular e muito conhecido, aproveitamento dos bosques de carvalho negral e da azinheira para fomento da caça e produção de cogumelos silvestres, a criação de novos parques eólicos e, por fim, quanto às oportunidades menos votadas, surge a oportunidade de instalação de empresas de prospecções e exploração de lítio como menos favorita e então a população a atribuir uma menor importância. Aliás, esta foi das que teve menos votações, como podemos verificar. Relativamente às conclusões, o Sabugal é, assim como muitos outros concelhos do interior de Portugal, um município fragilizado em termos populacionais, tem fraca capacidade de atrair população e investimento e possui uma economia débil, por isso surge a necessidade de encontrar novas formas de se revitalizar. O envolvimento dos naturais e descendentes neste estudo permite, por um lado, perceber então, e foi o que foi debatido aqui, ou demonstrado, a percepção sobre os problemas e oportunidades que o Conselho tem, e por outro lado, face à elevada adesão, recordo mais uma vez, as mais de 500 respostas, em apenas cerca de 15 dias, poderá incentivar a sua cooperação a reduzir a sensação de alienação nos processos de tomada de decisão relativos à região. Os obstáculos comuns que a população encontrou relacionam-se com a dura realidade rural do interior português. São exemplos, como já vimos, a saída da população jovem, a falta de investimento, que permite criar emprego mais instruído, falta de atratividade e de apoios monetários, o envelhecimento da população, fracas acessibilidades, forte abandono agrícola e florestal, e entre outros. Relativamente às apostas da população, as mais votadas para tentar mudar o rumo do município, direcionam-se então para o investimento no turismo e todas as suas vertentes, mas não descartam, curioso e importante, obviamente, as potencialidades florestais e agrícolas do território, e é importante uma nova dinâmica nesta vertente. Para terminar, referir apenas que grande parte deste universo estatístico manifestou a intenção de saber quais são os resultados e, para além disso, debater os mesmos, o que demonstra, mais uma vez, a vontade da população em remar contra a corrente, mudar o que está mal, melhorar o que está bem e descobrir novas formas de combater esta dura realidade rural que afeta muitos dos municípios do interior de Portugal. Termino assim, então, a apresentação, agradecendo o tempo disponibilizado pela audiência. Obrigado. Obrigada, Carlos, pela sua apresentação. Agradeço a todos os expositores, porque todos ficaram no tempo, né, orientado para a apresentação dos trabalhos. Algumas perguntas feitas do pessoal do chat, o pessoal já foi respondendo, pelo que eu percebi, mas, de qualquer forma, eu acho que seria interessante, né, a gente pensar um pouco como que a gente teve nesse painel, Agricultura e Desenvolvimento Rural, diferentes perspectivas, né, e também em relação, não só temático, mas também do ponto de vista espacial, né. Então, o Jean Pedro apresentando sobre a questão do vinho em Mamoiada e a maneira como isso tem reconduzido, né, a questões relacionadas ao turismo, né, uma revalorização, tá, do ponto de vista territorial. O trabalho da Ana Paula Novaes Piriscoga, né, pegando o caso da transposição do Rio São Francisco no Brasil, né, pensando como que isso afetou as famílias que foram assentadas nessas áreas, né? Então, essa relação com o rio, bastante interessante também, nos põe a pensar e a refletir sobre essa grande obra, né, que está sendo executada no Brasil, praticamente terminada. O trabalho do Elmer, também bastante importante e relevante, né, para pensar no caso de Moçambique,
né, como que se deu esse processo de assentamento dessas pessoas e essa relação, né, com a questão do território, né, algo que não é pensado do ponto de vista institucional. Então, e por último, o trabalho do Carlos, né, também bastante importante para a gente pensar, né, como que esse esvaziamento, sobretudo da população jovem, dessas áreas, né, enfim, que ele diz, Conselho de Sabugal, tem provocado uma série de problemas, né, mas que, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas repensem as suas estratégias de manutenção nessas áreas. Então, temáticas bastante interessantes e importantes, né, discutidas no painel 6, Agricultura e Desenvolvimento Rural, né. Faltou apenas um trabalho a ser apresentado, que é do Cássio Samar Ribeiro Tavares, que me parece que ele não está presente aqui, mas, enfim. Então, deixo a palavra aberta, caso algum dos expositores queiram fazer algum comentário, queiram fazer alguma pergunta, né, aos demais, que eu acho que foram temas bastante relevantes, né, todos ficaram dentro do tempo, então isso possibilita a gente poder discutir um pouco os trabalhos. Alguém gostaria de se manifestar? Jean Pedro, Ana Paula, Elmer ou Carlos? Bom, eu gostaria de fazer um comentário, então, o trabalho do Jean Pedro, né? Fiquei curiosa sobre um apontamento que ele fez sobre essas associações culturais, né? Fiquei com uma dúvida. São compostas por agricultores, por pessoas que se dedicam apenas ao consumo ou produtores também do vinho? Fiquei um pouco curiosa com relação a isso. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, seria interessante. Professora, pode repetir, por favor, porque faltou algumas palavras no começo da frase. Ok, sim, com relação a essas associações culturais que você mencionou na apresentação do seu trabalho, eu fiquei curiosa. Ela é composta por produtores de vinho, é isso? E fazem também a comercialização? Só para você pudesse trabalhar um pouquinho e explicar para a gente, acho que seria interessante. Sim. Hoje o vinho em Mamoiada tem um poder fundamental, graças nos últimos anos também ao turismo, mas é um processo histórico muito amplo, porque tem mais de um século, e que chega nos últimos 15 anos, pelo menos, e a intensificar, a implementar também a produção de vinho e a modificar completamente também a paisagem de Mamoiada. Estamos a falar de uma importante modifica ambiental, porque claramente numa terra pequena de 5.000 hectares, com 350 hectares de vinha, o impatto visibile è estremamente rilevante. E ter mais de 200 famílias que trabalham com o vinho em 2.400 pessoas, o peso econômico e social é extremamente importante. Até o 2008, a maioria da produção do vinho era principalmente para um uso local, familiar, basicamente. O vinho era produzido e vendido no máximo nas aldeias que estavam perto de Mamoiada. A partir da nascita das primeiras adegas e das associações culturais do 2015 de Mamoiá,
começou o processo de desenvolvimento e de expansão e de exportação do vinho. Hoje, mais de 90% da produção do vinho está exportada no mercado internacional. Portanto, principalmente tudo para o mercado externo. E a ideia é de continuar a implementar a produção do vinho e também a intenção dos produtores é de criar uma DOP, um marchio DOP que leva a conhecer o produto Mamoiada como uma DOP canonal de Mamoiada DOP, porque até agora é canonal de Sardenha, mas os produtores de Mamoiada querem que a indicação geográfica seja presente na produção do vinho. E isto acho que seja bastante significativo para o território, para a consciência mesma do território. Sim. Mas eles são viticultores de trabalho e muitos deles mudaram também alguns trabalhos para voltar a trabalhar a terra e fazer aquilo que eram os trabalhos dos avós e continuar aquela vida. Ok, Jean Pietro, muito obrigada. Obrigado, Eco. Ok. O Carlos, que apresentou o último trabalho, eu gostaria também de fazer uma pergunta, porque ele comentou essa perspectiva também do turismo, né, no Conselho de Sabugal, e eu gostaria de saber que tipo de turismo é esse, se você pudesse esclarecer um pouquinho. Bem, no Sabugal, turismo é o que não falta, temos muita coisa, temos uma das atividades mais conhecidas relativamente à tauromaquia, que é a capeia arraiana. Pessoas do estrangeiro vêm para ver, e o engraçado é que se faz muito em todas as freguesias, e então no mês de agosto, agora não é por causa do Covid, mas no mês de agosto todos vão para uma freguesia, depois no próximo dia vão todos para outra, e é tudo assim o mês de agosto. Depois também temos vários castelos, tanto o Castelo de Sabugal, a Aldeia Histórica de Sortelha, que também tem um castelo espetacular. Então temos as Termas do Cro, que também são conhecidas internacionalmente e em Portugal também, muito, muito conhecida. Então o turismo é talvez a aposta mais que se possa fazer para, não diria salvar, mas para revitalizar este município, para trazer pessoas, investimento e para dar nome ao Sabugal, porque realmente tem muita potencialidade e é pena as pessoas saírem para procurar emprego noutro sítio, porque quando poderia ser ao contrário. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, Carlos. Vou fazer uma pergunta para o Elmer. Elmer, tudo bem? Elmer? Tudo, professora, tudo, estou aqui. Tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, porque eu achei muito interessante o seu trabalho, né? E você chama de projetos de desenvolvimento. O que são esses projetos de desenvolvimento em Moçambique? Estão atrelados à participação do Estado? Se você pudesse falar um pouquinho, acho que seria interessante para as pessoas entenderem. Ok, obrigado, professora. Bom, a ideia do projeto de desenvolvimento para o nosso contexto são muitas das vezes projetos infraestruturais. Todos aqueles projetos como, por exemplo, a construção de uma ponte que vai ligar, por exemplo, os espaços que antes da dificuldade de circulação ou a exploração de areias pesadas, de carvão mineral, porque supostamente estes projetos vão introduzir esses espaços para o contexto econômico nacional, no sentido de que vão atrair mais investimento, já maior possibilidade das pessoas encontrarem novos locais de trabalho, terem outros tipos de benefícios em função da instalação desses projetos. E a grande preocupação que
muito dos acadêmicos que discutem a introdução desses projetos e seus impactos para a comunidade, é que o que acontece na realidade é um agravamento da pobreza para essas comunidades que são atingidas por esses projetos, porque eles são forçados a abandonar esse espaço. Logicamente, é um novo tipo de uso do solo, incompatível com o anterior uso do solo, então eles têm que abandonar para um outro espaço. No início, a grande preocupação que se levantava no debate era a escolha de um outro espaço, a participação das comunidades em todo esse processo, supondo que era possível encontrar um espaço que pudesse ser, de certa forma, melhor ou apetecível para as comunidades, ou que elas mesmas tivessem escolhido em função das características desse novo espaço. E, na prática, a participação é muito fraca, além de ser muito fraca, a disponibilidade de terra, que poderia ser a melhor, não é fácil de se encontrar. Então, e os projetos têm pressa de serem introduzidos. Então, os tempos do projeto, os tempos que as comunidades têm, eles não coadunam. Então, a tendência é sempre de acelerar o processo de implantação do projeto, já existe um investimento. E a proposta que se coloca é de melhores condições de vida. Mas aí, quando passam para esses novos espaços, então iniciam um grande desafio, que é reconstruir uma nova história dentro desses espaços. E encontram tudo, digamos, primitivo. Então tem que começar do zero. Então, começar do zero, muitas das vezes, é penoso para esses grupos de comunidade, essas pessoas que são forçadas a abandonar. E, no final das contas, eles não sentem ou não usufruem do tal projeto de desenvolvimento ou aquilo que seriam os resultados desse desenvolvimento. Então, a ideia é discutir um pouco se não seria melhor passarmos, não discutirmos agora a terra, agora discutirmos território. E o mais interessante na minha pesquisa foi perceber que o Negrão já fazia isso já há algum tempo atrás, mas que parece que nós não compreendemos muito bem o que ele queria, o que ele estava a propor dentro do debate, mesmo não utilizando o território. Mas ele já mostrava que dentro da terra comunitária existem outras dimensões. E isso é importante ser acautelado para qualquer estratégia de desenvolvimento que queira se implantar nessas comunidades. Então, diria que é mais ou menos esse cenário, a nossa preocupação, a nossa pesquisa sincera em compreender essas dinâmicas. Ótimo, Elmer. Muito bom. Muito interessante o seu trabalho, viu? Eu entendi, na verdade, que a gente está pensando no que o Brasil, a gente fala como o impacto das grandes obras, né? É isso. São grandes projetos, né, que provocam o deslocamento da população, o reassentamento. Bem interessante o seu trabalho, viu? Eu gostaria de... Não, pode terminar, pois não? Ok, tá certo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Ana. Ana Paula? Sim. Oi, Ana, tudo bem? É uma pergunta Oi. que eu fiquei curiosa com a apresentação do seu trabalho, porque você falou que uma parte dessas famílias são de diferentes estados, né? Pela questão da própria construção do projeto de transposição. E aí eu fiquei pensando, quais eram as principais atividades econômicas desenvolvidas por essas famílias antes da construção, né, da transposição do Rio São Francisco, e agora, se houve modificações? Eles eram, né, antes, nas suas antigas terras também, pequenos agricultores, né, consumiam parte da produção, vendiam parte da produção nas feiras livres. E o mais interessante, professora, com as entrevistas, por exemplo, como eles, né, alguma parcela está fazendo agricultura de sequeiro, né, agora nas novas terras, utilizando o período quando chove, mas como não tem ainda uma estrutura de irrigação, eles estão recebendo, né, uma ajuda do governo federal, e o que muitos disseram, olha, eu não me sinto um trabalhador, assim, eu não me sinto útil, né? Muito caso de pessoas com depressão, né, de pessoas que já se suicidaram até, porque não se adaptaram a essa nova realidade, né? Toda muito bem programada ali
eles não conseguem exercer aí as suas funções de pequenos produtores, a lida com a terra, né, que é a vida deles, passado de geração em geração, toda uma dinâmica ali com a terra, né, em relação ao próprio semiárido nordestino, né, os sertanejos ali, a vida deles ali, toda uma questão cultural também. Então, é nesse sentido. Ok, Ana, obrigada. O Gilberto está comentando aqui no chat, né, que também parece que havia, ao longo do Rio São Francisco, comunidades indígenas que foram impactadas. Também, né? É muita gente que foi impactada e isso é muito pouco divulgado, né? Esse programa até de reassentamento das populações, que é muito divulgado só as possíveis benfeitorias, né? Todo um marketing muito grande. Muita coisa aí não foi divulgado porque não é tão bonito de se ver. Claro. Ok, muito obrigado, viu, pela sua resposta. Tem o Isaac que está com a mão levantada, eu não percebi, tá, Isaac? Você quer fazer algum comentário? Sim, professora, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e eu agradeço desde já o convite e a oportunidade que é fornecida a nós para podermos participar deste evento. Eu gostaria de aqui saudar a todos e em particular ao professor Elmer, de Moçambique, porque enquanto angolano parece-nos haver uma grande semelhança entre os nossos países. Desde logo, os conceitos conflituantes, passa a expressão, entre terra e território. A nossa lei de bases, a nossa lei de terras, que é a lei número 9/04, de 9 de novembro, determina firmemente que a soberania da terra reside no Estado. O Estado nas vestes de governo. E é o governo quem determina o que fazer com a terra. Ora, isso leva, em muitos casos, a uma desterritorialização. Não se tem em conta a ligação que as comunidades têm no território. Aliás, a expressão território só existe nessa lei qualquer coisa como 4 vezes. Posso ter errado na pesquisa. Ora, se uma palavra tão essencial, fundamental como território, aparece numa lei 4 vezes, significa que o território não tem grande vantagem na interpretação jurídica no contexto angolano. E é justamente isto, a semelhança do que disse o professor Elmer, que leva as comunidades a cada vez mais estarem empobrecidas, porque elas são desusadas com frequência. Aliás, não é concebível que um país como Angola, que tem uma larga fronteira com a Namíbia, que tem um rio permanente que fornece água à Namíbia e faz com que a Namíbia tenha água frequentemente ao longo do ano, é mesmo nesta zona em que há uma seca enorme, em que as pessoas estão cada vez mais desnutridas. Ou seja, são deslocalizadas as pessoas por conta de um aspecto que o Estado encontra-se ou se encontra nessa missão de governar sem a comunidade. Esta é uma situação que nós devemos aqui analisar. Também gostaria de falar do professor que se referiu à questão de Sabugal. É de facto uma situação preocupante. Eu estou neste momento em Portugal, em formação, e vou apelar aos jovens desta comunidade do Centro de Estudos Ibéricos. Quem for português e tiver pelo menos até 45 anos, faça filho. Nós não podemos fazer com que um país grande como Portugal, grande em termos de cultura, em termos de população, inclusivamente, não estou a falar aqui em termos de território, se deixe envelhecer aos poucos. Porque se Portugal, não, nesse caso os portugueses, não fizerem um esforço gigantesco no sentido de manter a ligação com a terra, vamos ter, como já temos, um país bastante multiforme, mas mais do que tudo, vejo aqui o professor Agostinho a falar que os filhos estão caros, é verdade, mas eu estou fazendo uma formação também na área da sociologia e tem ligação. Um país cada vez mais pobre é um país que vai se tornar envelhecido, por uma razão muito simples. Quem é que vai trabalhar? Aqueles que não fazem filhos estão a trabalhar, vão ficar aposentados e ao ficarem aposentados vão ter de ter algum rendimento de volta. E esse rendimento vai ter que ser dado por alguém que esteja a trabalhar. Ora, se não houver comunidade a trabalhar, não vai haver rendimento. É o que aconteceu em 2013
por conta daquela circunstância que fez com que os trabalhadores, até de idade, fossem obrigados a ter um pouco mais de anos de serviço. Ou seja, passaram dos 60, creio, para 65 anos de idade. Por quê? Porque era necessário trabalhar um pouco mais. Nós, enquanto cidadãos da lusofonia, devemos fazer essa ligação, criar esse vínculo, no sentido de incentivarmos os nossos irmãos portugueses a fazerem filhos, 2, 3, o que for possível, mas fundamentalmente não a pensarem no hoje, mas a pensarem no amanhã, quando estiverem aposentados. Relativamente à colega última, que não me recordo agora o nome, mas que falou do Brasil, também há uma grande semelhança, e na verdade, trabalhar isso, até do ponto de vista da educação, para as novas gerações, é fundamental, é extremamente importante cada um dos nossos países fazer com que o sistema educativo propicie condições de reflexão, é o que falta nas nossas escolas, propicie condições de reflexão para esta nova geração, que está muito mais atolada para questões ligadas a um pensamento estratosférico que não tem nada a ver com as relações humanas. Está muito mais ligada às tecnologias, é verdade, mas se deixa de relacionar entre pares, entre os homens, e nós, enquanto professores de geografia, devemos fazer um esforço gigantesco para que as novas gerações se permitam enquadrar e encarar o espaço território, o espaço físico território, como um bem comum e do qual depende a humanidade. Eram só essas questões que eu queria abordar, professora. Muito obrigado pela preocupação. Obrigada, Isaac. Nós que agradecemos. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, nós temos na sequência, né, nessa mesma sala, ou seja, nesse mesmo link, a gente vai ter o painel 8, Cidade e Evolução Urbana, que vai ser coordenada pelo professor Valentim Cabelo, da Universidade de Salamanca. E, Rui, gostaria de falar alguma coisa? Não, Rosângela, tudo bem. Não, era isso, na sequência entre o professor Valentim a moderar o próximo painel. Portanto... Sim, gostaria de agradecer a participação de todos os expoentes dos trabalhos, né, dos diálogos, das dúvidas que foram tiradas. Todos ficaram dentro do tempo, então foi possível, inclusive, fazer comentários ao final, que eu acho que é muito importante ao final da apresentação dos trabalhos. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam também esse painel 6. Nós chegamos a ter 63, 64 participantes. Eu acho que isso é muito importante para o evento. Ok, Rui? Nada, tudo bem, obrigado. Eu que agradeço. Até um dia destes. Ok, até mais. Então, muito obrigada a todos pela participação, pelas observações. Muito obrigada. Um abraço a todos.